Espero que estejam todos bem. Hoje a gente dá continuação, né, no nosso curso de introdução ao R, tá? Fazendo já algumas coisas a mais do que a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente só aprendeu a ir buscar o R, né, instalar, deixar ele no computador. Hoje a gente vai manipular algumas coisinhas, né, para você já ir pegando o jeito dele lá. Tudo bem? Então vamos indo. Bom, no console do R, né, a gente já vai aprender aqui que vai ser o local onde a gente vai colocar nossas expressões, é onde a gente vai compilar, né? Então, por exemplo, o 1 mais 1, lá no console do R, né? O R é uma linguagem orientada a objeto. Nesse caso aqui você vai poder criar objetos nele, né, para poder guardar e manipular depois. Eles vão ficar depois disponíveis no ambiente do R, na memória dele, né? Você vai conseguir utilizar essas informações depois. Vamos ver como é que isso funciona? Deixa eu abrir o meu RStudio aqui, tá? Para a gente trabalhar junto. Bom, então esse aqui é o RStudio quando ele está aberto, tá? Talvez o seu RStudio ele não esteja com essa coloração aqui, né? Talvez seja branco, né? Fundo branco, as coisas do tipo assim. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Porque eu gosto de mexer um pouquinho, né? Então aqui em ferramentas eu posso fazer algumas opções. Eu tenho algumas opções globais aqui do software, né? Então tem a parte genérica, né, a parte de código, o que fica no console e a aparência, né? Na aparência eu tenho vários temas, vários tipos de editores, vários tipos de fonte, tamanhos de fontes distintos. Eu posso botar uma fonte maior, uma fonte menor. Essa aqui está tamanho 10, e pelo que eu vi aparece bem para vocês no vídeo, então botei tamanho 10, vai ser melhor para a gente poder acompanhar, tá? Então tem várias fontes aqui que dá para a gente trabalhar. Observe aqui, ó, cada vez que eu vou clicando, vai mudando, né, a cor da fonte, tá? Você pode escolher o que você quiser. Eu gosto ou dessa ou da Consolas. Eu prefiro a Correia, né? Assim como também o ambiente, né? Aqui é o tema, né? Então, Chaos e por aí vai. Onde você deve ser uma coisa assim, Chrome ou Cloud, né? Então, você pode escolher a forma como você quer deixar o seu R, né? Como fica mais bonitinho para você, tá? Isso aqui é estilo, tá? Você escolhe o jeitinho que você quer trabalhar, tá? Então, deixa eu cancelar aqui para ele não mexer no meu, tá? A outra coisa que a gente vai aprender aqui, pessoal, né? É abrir um script, criar um script. Então, como é que eu crio um script? Olha, eu tenho duas formas. Ou vou aqui no arquivo, New File, Script R, tá? Observe que o R não tem só script R, ó. Tem R Markdown, Shiny, Plumber, C, C++, né? R Markdown, Java, Python, SQL, Stan. Trabalha com a parte do Swift, que é para, assim como o do R Markdown, é para LaTeX, para quem usa a digitação de texto científico em LaTeX, né? Então ele é bem rico, o RStudio ele é bem rico em funcionalidades. O que a gente vai estar utilizando aqui é o RScript, tá? Então vou abrir um aqui, ó, pronto, abri um RScript. Professor, toda vez eu tenho que fazer esse caminho, né? Você pode clicar bem aqui em New File, né? Também vai aparecer as opções aqui, todas que eu falei para vocês. É só clicar aqui, ó. Ou o caminho, né? Ctrl Shift N, ele vai abrir uma abinha para você, ó. Pronto. Tá? Abriu uma outra abinha para mim, tá? Fechei uma, eu vou ficar só com uma aqui, ó. Então, o que eu fiz com vocês foi um exercício aqui no console, né? Então, 1 mais 1. Aí apertei o Enter aqui no console, ó. Ele dá o resultado 2, né? Ou eu posso, né, fazer uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que é a atribuição, ó, só para a gente exercitar, né? Observa que aqui ele já guardou, olha só, opa, tá na memória aqui, a hora que eu precisar eu posso acessar esse X aqui, né? Eu quero o X, me mostra o X aí, pronto. Aperto o Enter, ele roda para mim. Então vamos iniciar aqui, né? Colocando esse cara aqui, ó. Ao invés de eu colocar direto no console, eu vou colocar aqui no script, ó. Colocar aqui no script. E a partir daqui, se eu quiser rodar daqui do script,
para o console, como é que eu faço? Né? Tem várias opções aqui. Então você pode usar o botão do Run, né? Você pode selecionar um conjunto e apertar aqui. Você pode deixar o cursor na linha e apertar aqui, tá? Ou simplesmente aqui, ó, dar Ctrl Enter na linha, ó. Ou selecionar tudo e dar Ctrl Enter, tá? Ele vai rodar do mesmo jeito. Tudo bem? Professor, eu quero salvar isso daqui porque eu terminei minhas coisas e eu quero guardar em algum lugar, sem problema algum, tá? Arquivo, Save, tá? Pronto, você escolhe a pasta onde você quer guardar. Eu vou salvar lá na nossa pasta de sala de aula, ó. Tá aqui, vou deixar bem aqui, né? Então, script 1, tá? Vou deixar disponível lá, bonitinho. Tudo bem? Pronto, ele tá salvo. Ah, fiz uma modificação aqui, ó. Vou escrever um negócio maluco aqui, ó. Pronto, eu vou salvar. Aperto aqui no disquete. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar o R nesse primeiro momento. Um outro ponto importante é definir qual é o meu diretório de trabalho, né? Isso é uma coisa super importante. É onde o local onde vai conter o seu banco de dados para você carregar, né? Vai ter o conjunto de funções para você carregar e utilizar, tá? E a funçãozinha que você usa é o getWD, né? A função getWD, ela te mostra onde é o atual diretório, né, do R. Vamos usar isso lá no R para a gente ver, né? O que mostra aqui, tá? Então, olha só, se eu clicar aqui, getWD no console e apertar Enter, ó. Então, o que ele fez para mim, ó? Ele me jogou lá no OneDrive, né, nos documentos do OneDrive. Isso é o default dele. Sempre que você abre o RStudio usando o botão do iniciar, né, ele vai te jogar para os meus documentos, que é o default, é o padrão dele, tá? Agora olha só o que acontece, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser que o diretório fosse aquela pastinha de aula, né, minha, como é que eu faria isso, né? Então você vem bem aqui, ó, fecha, tá? Não salva nada desse RData, tá? Não salva nada. E abre, olha, o arquivo R, ó, olha o script onde está salvo, ó, lá na minha pastinha, ó. Então você vem bem aqui, ó, clica em cima dele, ele já identifica como sendo um arquivo do R, ó. Pronto, tudo que eu tinha lá tá salvo aqui. O script ele tá salvo. Aí, professor, mas o getWD não apareceu nada, né? Ó, getWD. Aqui, pronto, ó. Então aqui tá, esse é o meu diretório. Usuários, Paulo Júnior, Google Drive, UFRA, disciplinas 2020.1, métodos quantitativos aula R, tá? Então, eu acho mais fácil, se você tem um arquivo salvo, né, fazer a definição do seu diretório. Professor, se eu não quiser fazer isso, se eu não quiser abrir o arquivo, tem como eu fazer alguma modificação do diretório sem abrir direto de um arquivo? Tem. Existe uma função que é o setwd. Você vai dizer qual é o diretório aqui, ó. Então, o negócio é que você vai ter que saber o caminho onde está a sua pasta. Então, por exemplo, você teria que saber esse caminho aqui, ó, vou copiar e colar aqui, ó, e aí dizer para ele, R, vai lá e determina esse local como sendo o meu diretório, tá? Aí se eu der um Enter aqui, óbvio que ele vai selecionar aquela pasta lá e não vai aparecer nada, né? Ele vai só mostrar, se eu pedir o getWD aqui, ó, ele vai automaticamente mostrar que está naquela pasta, já estava lá, né? Um outro ponto, né, talvez que possa ajudar vocês na questão do diretório, né, é usando essas janelinhas aqui, ó. Ó, eu tô já no meu diretório aqui, se você observar, ó, C dois pontos, é o mesmo caminho, ó, né? E eu posso aqui, ó, vir aqui em More, né, dizer, né, colocar isso aqui como sendo um diretório, né, ir para o meu diretório, tá? Ou, pessoal, eu posso vir bem aqui na pasta que eu quiser, por exemplo, vou na minha pasta de downloads aqui, tá? Vou deixar aqui, abrir ela, pronto. Entrei na minha pasta de downloads aqui, tá? E eu quero que essa pasta de downloads seja a minha pasta, né? O meu diretório de trabalho, sem problema, né? Venho bem aqui, ó, set as working directory, pronto, tá? Se eu fizer isso daqui, pronto, ele já fez, olha o caminho que ele pegou para mim, ó.
certo? Então, a gente vai, né? Eu vou pegar de novo aqui só para deixar meu diretório lá na minha sala de aula. Então, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Ao iniciar ele automaticamente define seu diretório, né? Óbvio que se você não abrir de um arquivo R, né? O RStudio de um arquivo R, ele vai definir como sendo os seus documentos, tá? Você precisa definir isso daí, é importante, né? Então, às vezes, sem código dá para fazer isso dentro do programa, que foi aquele ponto de clicar lá nos botãozinhos e escolher, ou iniciando através de um arquivo, tá? Já mostrei para vocês como é que inicia um arquivo, super importante isso, tá? No início, sempre definir essas coisas para poder trabalhar bem legal, tudo bem? Um outro ponto bacana, para todo início de script, né, assim como a gente fazia lá no nosso ensino, né, infantil, no nosso ensino fundamental, de primeira a quarta, talvez até antes disso, era fazer cabeçalho. Aqui não é diferente, pessoal. Né? Todo código que se preze, você tem que escrever no início dele, né, o que esse código vai fazer. Tá? E eu digo isso por experiência própria, uma vez que se você faz um código hoje, se você não deixa ele bem organizado, escritinho, o que ele está fazendo, passa uma semana você esquece. Tá? Uma outra coisa super importante é que a gente pode fazer o uso do jogo da velha. O jogo da velha aqui ele vai exercer uma função de comentário. O que é um comentário dentro de um código, né? Dentro de uma linguagem de programação? O comentário não vai ser compilado. Tá? Então, tudo que você escrever depois dele, o compilador vai passar por ele e vai dizer assim, não, isso aqui não é para compilar, não é função, não é cálculo, não é nada, não vou fazer nada com ele. Mas eu posso escrever ele dentro do meu código, né? E deixar como se fosse situações para eu poder dizer assim, olha, a partir daqui eu vou começar a fazer tal coisa. Esta função tem esse tipo de funcionalidade. Né? Esta função tem esse outro tipo de funcionalidade. O interessante é que você não escreveu um livro dentro do seu script, tá? Mas, né, é dessa forma que as coisas vão funcionar, tá? Então, observe, olha, aqui no slide, né, tem esses negocinhos aqui, que isso aqui é como se fosse o console do R, né? Olha, se eu vou jogar para lá, ó, são justamente, deixa eu abrir aqui, né, justamente esses carinhas bem aqui, ó. Então, o código é o que tem na frente, ó. Tá? Então, quando você for copiar do slide para cá, você vai ter que apagar isso daqui, né? Vai ter que tirar esse carinha daqui. Então, vamos iniciar o nosso script aqui, né? Então, vamos fazer um script aqui, né? Eu vou usar o jogo da velha, então vou escrever, né? Código, né? Aula de iniciação em R, tá? Aqui vou colocar, né? O autor sou eu, né? Você vai botar o seu nome aqui, você que está fazendo o seu script, né? Então aqui sou eu, tá? A data de início, né? Por que professor data de início? Preciso botar isso? Então, nossa data de início ó, aqui, ó, 01/02 de 2021, né? Precisa, né? Porque você tem uma data final, tá? Se até então a gente não chegou na data final, deixa uns tracinhos aqui, mas você tem uma data de quando você começou. É importante você fazer algumas versões do seu script. Ah, eu estou fazendo uma coisa aqui, um trabalho, tudo, né? Estou fazendo uma coisa, estou fazendo um trabalho, eu preciso me organizar isso, né? E agora, como é que eu faço? Não sei. Eu sempre vou apagando o que eu fiz. Não, você deixa, sei lá, pega a cada uma semana, você faz um script novo, como se fosse um backup, né? Deixando sempre uma versão mais recente do que você está fazendo para numa situação de emergência você não perder, tá? Então essas datas vêm, né, com esse intuito de você fazer isso, tá? Aí a gente pode deixar assim, né? Pode fazer, bom, iniciando o R, né? A gente pode até tomo tudo que vai depois não vai ser compilado, né? Eu posso desenhar aqui, posso me divertir com ele, né? Posso fazer o que me quiser. Então, aqui usando o console, tá? Então, a gente pode fazer o que bem quiser, né? Pode brincar com ele aqui, deixar bonitinho. Tá? Eu apertei o botão de, de salva aqui e aí apareceu
essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, pessoal, ela tá aparecendo porque você está usando, olha, coisas que não são de código. A linguagem de programação, seja ela qual for, né, ela é feita no inglês, né? Em inglês não tem acento. Então eu estou escrevendo código com acento, né? Iniciação aqui o cedilha, tio, tá? Então eu preciso dizer para ele qual é a codificação que eu quero, né? A codificação aqui é porque ela vai me permitir na frente, né, que quando eu reabrir esse código, eu vou conseguir ter ainda os meus, né, as minhas acentuações aqui. Às vezes desformata tudo, mas assim, tá dentro do código, então não vai ter tanto problema, tá? Mas, professor, eu quero garantir isso daqui. Então, eu uso, né, o UTF-8, né, que funciona bem bacana. Tudo bem? Então, vou marcar até como default essa codificação, né, para as próximas situações ele já fazer automático. Bom, então esses aqui são alguns uns exemplos. Eu fiz esse daqui, olha, você pode usar usando esses 3 tracinhos, né? Tem outro aqui que eu vou mostrar, ó, dentro de uma caixinha, né? Então você fica à vontade para colocar no formato que você bem entender, né? Que você gostar melhor. Fique à vontade para deixar bem legal o seu script, tá? Função de ajuda do R, né? Essa aqui é a parte, se duvidar, mais importante que nós temos, né? Então a gente não vai ver todas as características do R aqui, mas se você precisar em algum momento de alguma função, óbvio que você vai poder consultar na internet e dependendo da situação te dá muito mais retorno, tá? Né? Se você pode usar a função help. Então tem dois caminhos para usar. Ou eu uso help e a função, tá? Ou eu uso interrogação e o nome da função aqui. Tá? Essas são as duas formas de você pedir help lá no R, né? O que é o min aqui? Min é a média, cálculo de média. Então tem uma função que calcula uma média aritmética. Então, ó, aqui, né? Se eu pedir aqui, ó, help, deixa eu botar aqui. Bom, já temos console, né? Então vamos botar script. Vamos botar no script. Então, usando a função de ajuda, tá? Então, help, né? Aí eu vou botar aqui a função de média, ó, tá? E eu posso também botar assim. Eu gosto mais assim, com interrogação, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, ó. Aí ele vai abrir aqui para mim, ó, a parte do help dele, né? Olha, média aritmética, uma função genérica que calcula a média aritmética ou a média aparada. A média aparada é aquela que apara os extremos na presença de valores, né? Valores aberrantes, ó. Bom, aí ele mostra aqui várias coisas e pá, bonitinho, ó. Dá um exemplo, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu apertar aqui também, ó. Ele vai abrir essa mesma janela, tá? Então, essa é a forma de você, né, usar o help, né, para pedir ajuda, tá? Vamos para o próximo aqui. Bom, o R já possui vários conjuntos de pacotes, né? Então, por exemplo, pacotes para funções básicas. Vamos lá no RStudio para a gente poder ver isso daqui. Eu vou mostrar logo aqui na abinha, tá? Então aqui, ó, em Packages, né? Ele vai carregar para mim alguns pacotes. Óbvio que vou ter um pouco mais de pacotes que você deve ter aí no seu computador, porque eu já venho utilizando há um bom tempo, né? Então eu tenho um bilhão de pacotes aqui, tá? Mas ó, tem a biblioteca do sistema, tá? Que é a biblioteca que já vem instalado, que é o que você deve ter aí no seu computador agora, né? Então, algumas funcionalidades do R. Então, por exemplo, o cálculo da média é uma funçãozinha desse pacote base, né? Você tem ali para poder da função básica, funções básicas do R. A parte gráfica, né? Bancos de dados, alguns tipos de compiladores, né? Então, tudo isso, né, já vai vir pré-instalado para você, né, utilizar aqui e trabalhar, tá, dentro do R. Tudo bem? Então, essa é a ideia do pacote. Eu vou mostrar para vocês como é que instala um pacote aqui, né? Se você tiver com internet aí, né, basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, Install R Packages, tá? Ele vai abrir essa janelinha. O primeiro balãozinho aqui você não mexe, ele vai lá no repositório onde a gente definiu, que no meu caso foi o Paraná,
né? Lembra da aula passada que a gente fez? E aí basta escrever o nome de um pacote. Eu vou pegar aqui SPR. Cadê o SP? Aqui, tá? Instala aí. Pronto. A instalação vai acontecer aqui no console, tá? Pronto, ele instalou, já está lá, carregado, beleza. Como é que você faz, né, para carregar esse pacote, para dizer assim, não, agora eu vou usar as funcionalidades dele, né? Então, vamos botar aqui, ó, instalando pacote e carregando, tá? Então, para instalar, a gente vai fazer aqui, né, install.packages, né? Aí você bota entre aspas o pacotinho que você quis instalar. Então, SPURS. Isso aqui é um pacotinho que eu botei aqui só como exemplo para você, tá? Mas pode ser qualquer outro. Para carregar esse pacote, ó, basta você colocar bem aqui, ó, né? Library e o nome do pacote, tá? Então, carregando os pacotes, pronto. Quando ele botar a setinha aqui do maior, é porque já deu tudo certo, tá? Então, essa aqui é a ideia da instalação de pacotes, né, e o carregamento deles, né? Toda vez que você for instalar um pacote, o nome dele entre aspas, né? E para carregar esse pacote, para usar as funcionalidades dele, propriamente dito, você vai usar o library, tá? Tem uma outra função que é o require, né? O require também vai ter a mesma funcionalidade, né, para você trabalhar isso daí. Bom, algumas funções básicas, né, como eu falei, ele pode ser visto como um calculador, como uma calculadora usual, né? Então, operações binárias, né, de soma, subtração, produto, quociente, potência, né, resto de divisão, valores absolutos, raiz quadrada, log, exponencial, log na base 10, tem log na base 2 também, né, fatorial, funções trigonométricas, funções de arredondamento, né? Isso são as funções já básicas do R. Ah, professor, eu preciso de uma função diferenciada que tem num pacote. Aí você vai, instala o pacote, carrega o pacote e usa a função do pacote. Ah, professor, tem uma função de uma coisa que não tem no R e tudo e tal. Não tem problema, você pode implementar a sua própria função depois. Ao carregar essa função propriamente implementada, né, você pode utilizar, tá? Então, essa é uma das coisas legais do R. Então, por exemplo, ó, se você tiver no seu console aí, agora que você já aprendeu, ó, você pode digitar 1 mais 1 e dar Enter, ó, tá? 2 menos 1, dar Enter, vai dar o resultado 1, 2 vezes 2, né? Então, o que você pode fazer aqui, ó? Deixa eu pegar esses caras todos aqui, né? Você pode deixar aqui já como um exemplo no seu script, ó. Então, algumas, né, funções do R, né? Na verdade, funções não, operações, né? Do R. Ok, tá? Lembra, tem que apagar esse carinha daqui, porque isso aqui é resultado, deixar só o que a gente vai trabalhar aqui, ó, né? Então, deixa eu apagar esse cara aqui, esse aqui também, esse aqui e esse aqui, tá? Então, diferença, vamos agitar aqui o texto, produto, quociente, resto de divisão, tá? E indeterminações aqui, tá? Tá meio maluco, né? Bom, então eu posso ir rodando devagarinho, né? Deixa eu ensinar uma outra coisa para vocês aqui. Tá muito sujo isso daqui, professor, toda hora vai ficar aparecendo aqui embaixo. Limpe a tela. Como é que faz para limpar a tela? Ctrl L, tá? Professor, eu perdi tudo. Não, perdeu nada. Se você estiver utilizando algumas coisas de armazenamento de memória, são as atribuições, que eu vou ensinar lá na frente, né? Você não vai perder nada, vai ficar tudo armazenado aqui, tá? Não se preocupe. Bom, então eu tenho aqui algumas operações matemáticas, né, com R, então eu tenho a soma, que dá resultado 2, diferença, produto, quociente, né, restos de divisão, então 5 dividido para 2 não vai dar resto 0, vai dar resto 1, tá? Cosseno de π é menos 1, 0 dividido por 0 é uma indeterminação, então a indeterminação
aqui no R é representada pelo NaN, né? Ou seja, não pode ocorrer isso daí, tá? E eu tenho um caso de limite, então eu tenho esse infinito, que é um valor super grande aqui do R para ser trabalhado. Então 1 dividido por um valor super grande, né, é um valor muito pequeno. No caso aqui ele está arredondando para zero, tá? Então isso aqui é algumas das possíveis operações, né, de início que você vai ter aqui para trabalhar com R. Qualquer outro tipo de operação matemática você consegue fazer usando as funções básicas já disponíveis. Vamos ver a questão dos dígitos, né? Então aqui, ó, né, exponencial, em geral o default dele é com 6 casas decimais, né? Mas a gente pode usar essa função options aqui e botar com o máximo dele, que é 16. Às vezes você quer ver uma precisão super grande, né? Sem problema nenhum, ó, no caso do pi, né? Aí 3,14159 e por aí vai, né? Aí se você quiser ver a precisão e depois voltar, né? Uma vez que pediu opções de 16 dígitos, ele vai ficar com 16 dígitos após a vírgula, né? Após o ponto aqui, né? E para voltar para 5 dígitos ou para 6, né, você vai ter que apertar os 5 dígitos de novo, tá? Digitar de novo. Ou seja, vamos ver o que eu estou falando aqui para a gente poder entender, tá? Então, dígitos, tá? Dígitos. Vamos limpar isso aqui de novo. Então, limpar isso aqui de novo para a gente poder escrever. Então, ó, quando a gente pede aqui, vou dar um enter aqui para subir mais, tá? E a gente conseguir disponibilizar. Então, vou pedir exponencial de 1. A função exponencial, né, é aquela que é o e elevado a um x, tá? O exponencial, né? O e, né, é o constante de Euler, tá? Então, tenho aqui, ó, 2.718282, ó. Aí eu peço, me dá opções em que eu quero 16 dígitos de precisão, ó. Ele joga para 16. Professor, mas eu quero voltar, porque as outras contas eu não quero uma precisão tanto assim. Você bota de novo 6 aqui, tá? Ó, você pedir aqui, ó, quando eu aperto para cima, ó, ele volta. Aqui no meu teclado mesmo, ó, apertando para cima, ele volta, ó, tá? Então, é nessa ideia aqui que a gente tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, era 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 8 dígitos, tá? Pronto, é o que tava. Tudo bem? Passei a mais. Era 7 mesmo. Pronto, aqui. Tá? Então, essa é a ideia dos dígitos. Vamos aprender agora um pouquinho de variáveis, né? O que é uma variável, como é que a gente vai poder trabalhar isso, né? Então, são valores que a gente vai poder atribuir, né, a nomes, né? Então, como é que a gente faz uma atribuição em R, né? A gente vai usar o sinal de menor e menos junto, né? Essa setinha aqui, né? Ou igual. Eu sou muito acostumado a fazer a setinha, tá? Sai bem no automático para mim isso, né? Mas fique à vontade para usar o igual, né? A funcionalidade é a mesma, tá? Então, essas variáveis, né, elas podem ter nomes envolvendo letra, número, ponto, né? Pode ter ponto, pode ter underscore, né? Underline. E o que você não pode deixar um nome muito grande, tá? Assim, é variável ponto número 1 ponto 2010. Poxa, se você for chamar essa variável mais na frente, né? Ué, vai ser um nome gigantesco, deixar seu código sujo. Então deixe coisa mais nomes mais rápidos, né, de você trabalhar. Qualquer coisa você pode acrescentar um comentário para dizer o que significa aquilo, tá? Então vamos botar aqui, né? Então vamos chamar agora, a gente tem as variáveis, né? Variáveis. Então a diferença das variáveis aqui do que eu só digitar 100, pessoal, aqui eu digito 100, para se eu quiser utilizar esse 100 aqui, eu vou ter que digitar 100 de novo. Quando eu faço isso aqui, ó, ou isso daqui, né, que é outra forma de atribuição, né, o x, né, ele passa a assumir o valor 100, ó, 100. Então o x agora é 100. Toda vez que eu chamar o x é 100. 100. Professor, tem que botar um outro nome? Não, se você quiser, eu posso botar aqui, ó, Paulo. Então,
Ou exemplo 1 de variável, tá? Então, exemplo 1 de variável é o valor 100. Tudo bem? Né? Então, são dessas formas que a gente vai, né, aprendendo a fazer a questão das atribuições, tá? Para poder trabalhar. Bom, e aí o que a gente pode ter como resultado é justamente, né, fazer operações com essas variáveis, né? Então, eu já tenho um valor pré-armazenado no meu computador, né? Eu quero fazer agora umas continhas com ele. Então, por exemplo, ó, então, vamos brincar aqui agora. Deixa eu passar aqui para o meu console. Então, exemplos, né, de funções de variáveis, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. O meu x, né, ou exemplo 1 de variável, você pode botar até esse aqui se você quiser, ó, vai dar a mesma coisa, tá? Aí eu vou aqui e compilo, ó, deu esse valor, 2 ponto tal, tal, tal. Ah, pessoal, mas eu quero mudar o valor. Não tem problema. Deixa eu botar aqui 200, né? Rodo aqui 200, pego essa mesma função, boto aqui embaixo, ou se você quiser deixar ela aqui em cima mesmo, não tem problema. Pronto, de novo. Uma outra situação, né, é isso aqui, ó, é exemplo 2 de variável, porque função de variável também vai ser variável, tá? Então agora eu tenho um exemplo 2. Ao invés de eu simplesmente só querer ver o resultado, né, eu posso botar bem aqui para armazenar esse resultado para eu de um outro momento querer utilizar. Então, ó, agora ele não aparece nada. Por quê? Porque ele atribuiu, ele guardou para mim, tá? Então, se eu quiser ver esse resultado aqui, eu vou ter que digitar x2, né, variável, pronto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Não esqueçam de salvar o script de vocês. Então, como eu falei, a gente pode mudar esse valor, tá? Você pode botar o que você quiser e ter outro tipo de função, né? Assim como atribuir esse resultado aqui, né, dessa expressão aqui a um outro objeto. Eu chamei de y aqui, mas pode ser exemplo de x, exemplo 2 lá de variável que a gente acabou de ver lá, tá? Você que escolhe a forma de apresentação. Vamos ver algumas funções do R aqui, só para a gente poder ir finalizando essa aula, tá? Então, lá na matemática, propriamente dita, lá nas funções, toda vez que a gente ouve função em matemática, a gente pensa assim, eu tenho uma f de x, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um desenho aqui, para a gente poder se divertir. Então, eu vou ter lá uma f, né, de x, tá? E isso aqui é igual a um y, tá? Bom, então aqui, olha, né, dado um argumento aqui, deixa eu apagar aqui, tá, de uma outra aqui, ó. Então, ó, dado o argumento aqui, na minha função eu tenho um resultado, né, da minha f, que é o meu y. Então, nas devidas proporções, né, o que que nós vamos ter aqui? O R ele vai seguir mais ou menos essa mesma ideia. Eu tenho os inputs, né, que são as entradas, e eu tenho os outputs, que são as saídas, né? Então eu entro com informação e ele me retorna com uma informação organizada, com uma informação mais detalhada, dependendo do que seja a funcionalidade do que eu quero obter na função. Então, ó, toda vez que eu tiver que chamar uma função, ela vai ser o nome da função, o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3, assim por diante. Do que eu tiver como argumento, tem funções que só tem um argumento, só tem 2, 3, 4, às vezes você vai dos 4 ou dos 3, dos 2, só usa um, né? Então varia bastante. Então vamos pegar esses dois exemplos aqui e vamos lá para o RStudio de funções, tá? Vou tirar aqui, isso aqui não vai precisar, né? Então aqui o que eu tenho? Eu estou realizando, olha, né, uma sequência de 1 até 9. Então o que é como é que eu faço uma sequência de 1 até 9 aqui? Deixa eu limpar aqui para a gente conseguir ver. Ó. A função sec é justamente a sequência que vai fazer esse serviço para a gente. Então, ó, professor, mas como é que eu saberia um negócio desse? Como é que eu sei os argumentos da função sec? Ó? A gente aprendeu a fazer help, né? Então, ó, vou pedir aqui, né, help da função sec.
tá? Aí ele aparece aqui pra gente, ó, tá? Ela não gera uma sequência regular, ela é uma função com padrão genérico, né, com método default, beleza. Né? Então, ó, eu tenho o from, que é de onde, e o to, que é o para. Eu posso ir by, que é, eu posso pegar uma sequência de tanto até tanto por, né, que seria de quanto em quanto eu iria, né? O length out, né, que é o número de elementos que você vai querer dentro daquela sequência, daquele limite que você pré-estipulou, né? E esse along with this aqui, along with, eu nunca utilizei, né? Nunca tive necessidade. Mas todas as situações que você precisar saber aqui tem a descrição, né, a respeito da função, ok? Então, ó, uma sequência partindo de 1 até 9, né? Então, vou rodar aqui, só para a gente poder enxergar, né? Pronto, ele fez uma sequência de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como você não especificou aqui de quanto em quanto você quer, né? Ele vai fazer de forma inteira, unitária, né? Vai pegar mais um, até finalizar a sequência que você quiser, né? Se você quiser usar o by como sendo de quanto em quanto você quer, ó, eu quero de 1 até 9 e eu quero que ele vá de 0.1 até 0.1, né? Até 9, 0.1 e 0.1 na verdade, ó. Aí já pega uma sequência maior, aí aqui ó, 1, né, 1.1, 1.2, 1.3 e papapá, né? Até 9. Pode escolher a forma como você quiser, né? O by vai de quanto em quanto você quer ir, né? O length out, só para a gente poder mostrar aqui, né? Quantos valores eu quero de 1 até 9? Eu quero, sei lá, eu quero 20 valores de 1 até 9. Aí ele pega, né? Então ele divide direitinho. Se você pegar a distância aqui, né, vai ser 0,42 e 0,40. Sempre a amplitude, né? A distância de um para outro, a diferença vai ser 0,42 aqui, tá? Ele pega sempre de forma equidistante. Tudo bem? Então isso é uma forma de você trabalhar a sequência, criando uma sequência aqui, né? Essa é uma ideia que nós temos para criar e utilizar funções no R. Vamos ver um exemplo aqui da função rep, né? Ó, vamos copiar aqui, tá? Função repetição. Tá, deixa eu botar isso aqui como sendo uma sub. Tá? O rep é uma função que ela repete, repetition, tá? Então eu vou repetir esse times aqui é justamente o número de vezes que você vai repetir. Então eu vou repetir 3 vezes, ó. Pronto, times 3 vezes. Eu posso, por exemplo, pegar essa sequência aqui, ó. Eu posso pegar ela bem aqui. Olha só o que vai acontecer, ó, né? Eu posso, né? Eu posso guardar ela, ó, numa sequência 1. Olha só o objeto entrando aqui, pessoal, tá? Sequência 1, né? E agora eu vou repetir, ó, essa sequência 1, ó. Quantas vezes? Aí eu boto o times aqui, ó. Times igual, né, a 2 vezes, ó. Então eu tenho que rodar a sequência 1 e não vai mostrar, mas essa sequência de 1 até 9 aqui, tá? E vou repetir essa sequência 1, né? Observa, o 1 ele repetiu 3 vezes, né? Então ele vai pegar esse bloco aqui e vai repetir 2 vezes. Então vai pegar 1 até 9 uma vez, 1 até 9, né, 2 vezes, tá? Então, ó, 1 até 9 aqui, 1 até 9 aqui, tá? Então, essa aqui é uma das estratégias de usar a função. E aqui o nosso argumento é o time, só tem um, né, de repetições aqui, mas eu consigo usar uma dentro da outra, né? Se você quisesse, né, não precisaria criar esse objeto aqui, bastava pegar esse cara aqui, né, e colocar ele aqui dentro. Pode fazer isso, problema nenhum, né? Então, é um jeitinho diferente de fazer, tá ok? Bom, então isso aqui no exemplo de variáveis eu já acabei de mostrar, né? Você consegue também trabalhar essas funções repetindo usando nomes de objetos, variáveis já pré-definidas, ok? Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, tá? Mas nós vamos na próxima aula, né, dar continuidade ao assunto, né? Continuando com vetores que implicitamente nós já vimos, tá?
Espero que você possa já iniciar esse breve início de R, né? Já exercitando esses códigos que foram passados para vocês. Fiquem todos bem, bons estudos!